Com o nome de Deus, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está a tua atmosfera nessa noite? Como está a tua coragem? Como está o teu medo esta noite? Eu te pergunto. Nós vivemos em uma geração que ela é movida por medo. Vivemos em uma geração que ela vive aterrorizada, atemorizada. Só que o problema é que o medo, ele não te dá um espírito de liberdade. O espírito que o medo libera é um espírito de covardia. Eu quero que você entenda. O medo, ele não vai te trazer cuidados, ele vai te trazer um espírito de covardia. E o apóstolo Paulo diz que o medo é um espírito. Ele diz que nós não recebemos o espírito do medo para viver outra vez aterrorizados, atemorizados. Mas nós recebemos um espírito de adoção, a qual clamamos, papaizinho. Você consegue entender? Então, o maior medo que a igreja carrega hoje não é medo do escuro, não é medo de recursos financeiros, mas o maior medo que a igreja carrega hoje é o medo de Deus. Talvez você vai ficar chocado até o final dessa mensagem. Mas nós precisamos chegar a algum lugar. Deus vai te pegar nesta noite. Deus vai te pegar nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Capítulo de número 41. Nós preparamos essa noite, esse ambiente para Jesus. E que bom que Ele aceitou esse convite. E hoje é dia de nós cearmos com Ele, junto com Ele à mesa. É dia de nós podermos comer do pão, tomar do suco e se alegrarmos. Amém? Aleluias. Isaías 41. Quem achou o capítulo de número 41, vai até o verso de número 10. Depois do verso número 10, nós iremos até o verso número 13. Depois do 10, nós pularemos para o 13. Depois iremos ao capítulo 43. Isaías 41, verso de número 10. Eu preciso de uma igreja hoje fervorosa. Porque quando a igreja ela está acesa, quando a igreja está acordada, existe uma transferência no ambiente que facilita o caminhar dos anjos pelos corredores. Facilita que o Espírito do Senhor tenha acesso aos corações. Porque Deus ele anda com a marreta que esmiuça a penha. E você pode falar, Senhor, pode destruir a rocha que está atrapalhando o caminho. Porque tem pedras que Ele destrói, mas tem outras pedras que nós precisamos agir com o nosso livre-arbítrio. Quando Ele diz, ei, arrolai a pedra, porque eu preciso fazer um milagre. Ele não quebrou a pedra que estava atrapalhando do milagre de Lázaro acontecer, mas Ele mandou arrolar, Ele mandou que tirassem. Isso fala sobre livre-arbítrio. Eu quero que você entenda nesta noite que Deus não está no controle de tudo. Uma das maiores falácias dentro das igrejas é que Deus está no controle de tudo, e é uma mentira. Deus não está no controle de tudo, pasmem. Daqui a pouco eu te explico o porquê. Vamos lá. Ramada cantor loura labadaba sobre lebadabas. Ah, Jesus, tu és bem-vindo nesse ambiente. Tua presença é uma realidade, nós podemos contemplar. Ah, obrigado, obrigado. Isaías 41, verso 10 diz assim. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Dá uma lubrificada nessa garganta aí e ecoa. Faz com que os seus ossos escutem aquilo que você acredita, naquilo que você crê. Vamos lá mais uma vez, a primeira foi um ensaio. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Aleluia. Por isto,
Por isso, não temais, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Vamos para o capítulo 43. Verso de número 1. Isaías 43, verso 1. Diz assim: mas agora, assim diz Yahvé, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel: não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios passares, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e Etiópia por ti. Verso de número 5. Não temais, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Você fica em pé comigo um pouquinho. Tem uma atmosfera de glória aqui. Ela quebra todo o jugo. Não se preocupe com o lugar que você passou ao decorrer da vida. Não se preocupe com os pactos passados, com as orações recebidas ou com os sangues derramados. Não se preocupe com as maldições que outrora foram lançadas sobre o seu lar. Porque o rei de Israel, o príncipe de Judá, o grande eu sou, se encontra presente. E ele quebra todo mal, toda maldição, toda barreira. Não existe potestade, principados, entidade ou qualquer maldição que nos alcance ou nos pegue aqui nesse ambiente de glória. Nós te invocamos, nós te conclamamos essa noite. Ramada cantorolora labadaba sobrelebadabas. Vem sobre nós de maneira poderosa. Rasga o véu da religião. Rasga o véu do medo nessa noite. Nós estamos vestidos para a tua chegada, Jesus. E gritamos Maranata. Reconhecemos a tua divindade. Reconhecemos o teu perfume quando ele se encontra no ambiente. Reconhecemos o balançar dos teus cabelos. Mas nós te encantamos mesmo é com o teu olhar. Que a tua mão possa nos alcançar esta noite. E nos leve a um lugar reservado para nós. Um lugar de intimidade, o nosso secreto. Nos leve para um lugar onde que não existe medo. Aonde não existe qualquer tipo de coisa que nos separe de ti. Fique à vontade para o Senhor derramar as medidas necessárias a qual a tua igreja necessita nesta noite, a qual a tua igreja anseia, a qual a tua igreja precisa. Nos dê coragem para nós olharmos para dentro de nós e entendermos aonde estamos e quão precisamos ser resgatados por ti. Eu sei, Pai amado, que tem hora de clamar e tem hora para marchar. E às vezes nós queremos clamar como um tipo de grito, como um tipo de socorro para que o Senhor venha. Mas antes disso, nós queremos, Pai amado, estar onde o Senhor esteja. Queremos caminhar por onde o Senhor quer que nós caminhamos. Queremos, Pai amado, chegar nos teus rios. Queremos chegar em tuas fontes, debaixo das tuas cachoeiras, e ser lavado por ti, Senhor. Que o teu sangue purifique as nossas vestes. E que haja uma transferência do sangue das vestes para nosso coração. Te clamamos não apenas a tua presença aqui, mas a tua manifestação. Fique à vontade, fizemos isso para ti. Em nome de Jesus. Podemos assentar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.
Talvez você sempre foi movimentado pelo medo. Porque de alguma maneira nós somos ministrados a andar em uma esfera do medo. Seja ela um dia pelos nossos criadores, por aqueles que nos ensinaram princípios, pais, professores, familiares, ou seja lá quem for que te criou, que te ensinou os princípios básicos da vida. E nós carregamos este medo a todo tempo, e existe um momento que precisa ser rompido essa barreira do medo. O medo, ele tem algumas serventias, ele tem algumas utilidades, mas quando fala de reino, nós não podemos entrar com esse espírito conosco. O medo, ele nos mostra alguns limites necessários, a qual nós precisamos tomar alguns cuidados. Quando nós falamos de algumas esferas materiais, de algumas esferas emocionais, mas quando nós falamos de esfera espiritual, não pode existir. Porque o medo na esfera espiritual, ele nunca será bom. O medo fará com que você tenha medo de enfrentar demônios. O medo fará com que você tenha medo de se encontrar com Jesus, de se encontrar com Deus. Quando nós olhamos na esfera espiritual, quando nós olhamos o que Isaías está aqui relatando, que o Senhor falou a ele, que Deus estaria com ele, que Deus passaria com ele pelas águas profundas, que Deus o levaria, que Deus o guardaria. Quando nós olhamos para o Salmos 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Tudo isso está falando sobre confiança, tudo isso está falando sobre entender a qualidade e a quantidade do poder de Deus, a qual não pode ser medida, de tão grande que Ele é, de tão perfeito que Ele é, de tão importante que Ele é. Mas como nós usaremos esses recursos quando nós temos o medo da presença dEle? Quando nós temos o medo da intimidade com Ele? Quem tem que nos temer são os demônios. Quem tem que nos temer são os ímpios. Quem tem que nos temer é aqueles que não têm relacionamento com Deus. As pessoas têm que ter medo da paz que você carrega. As pessoas têm que ter medo do Espírito a qual habita dentro de você. A Bíblia diz, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito dele habita em vós? Quando Daniel conseguiu entender a qualidade que Deus dava para ele em relacionamento, ele não teve medo da cova dos leões. Porque ele sabia que mesmo que aqueles leões o matassem, ele estaria de frente para um Deus todo-poderoso. Então é sobre você entender a qualidade da missão. É sobre você entender a qualidade do seu propósito aqui à terra. É sobre você entender que você tem uma função específica. E não é sobre apenas você fazer a missão, mas é sobre o trajeto, quem está com você no trajeto, quem está com você no caminho. Porque quando você não reconhece o poder, quando você não reconhece a presença, você mais lamenta do que você aproveita. Você vê os discípulos na estrada de Emaús, se lamentando pela morte de Jesus, quando Jesus caminhava com eles ressurreto. Eles convidaram um estranho, ele não convidou Jesus para entrar à casa deles. Mas eles simpatizaram pela calmaria e pela paz que aquele homem carregava. E quando perceberam que era Jesus, eles pediram, fica mais um pouquinho. Vocês conseguem entender? Passe a noite aqui. Mas como que nós chegaremos a ter essa intimidade se nos falaram de um Deus mau? Quando Moisés ele chega e ele vê a sarça ardendo, ele vê a sarça pegando fogo, e ele chega próximo, ele diz, Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés não correu para abraçá-lo, Moisés se jogou ao chão em temor, em medo, porque ensinaram a cultura do medo para Moisés. Você consegue compreender, você consegue entender? Deus agora diz, eu tirarei todo esse povo da escravidão e levarei vocês a uma terra prometida, a qual mana leite e mel. Mas antes levarei vocês pela escola do deserto, a qual eu vou mostrar para vocês que eu não sou um Deus mau, mas eu mostrarei para vocês que eu sou um Deus de relacionamento. Eu mostrarei para vocês que sou um Deus de intimidade. Eu mostrarei para você segredos ocultos que vocês não conhecem, não sabem. Eu falarei das coisas futuras e falarei sobre o passado, mas eu quero mesmo é estar com vocês agora no presente.
Aquele povo não glorificou. A Bíblia diz que aquele povo, quando escutou o som do chofar, quando viu relâmpagos, tempestades, quando viu o barulho do vento, a força do que acontecia na montanha a qual Moisés estava, a Bíblia diz que eles ficaram amedrontados. E agora eles temiam pela vida deles. Moisés falou: mesmo que eu morra, eu quero te ver. A mesma cultura que me ensinaram, mesmo falando que seria assim, eu ainda assim, eu quero te ver, porque eu estou encantado, estou apaixonado, é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero para a minha vida. Eu fui criado por Joquebede, eu entrei dentro da casa do rei, eu vi coisas impressionantes, eu vi uma sarça ardendo, mas tudo que eu quero mesmo é a tua presença, tudo que eu quero mesmo é o teu perfume, tudo que eu quero mesmo é o teu abraço. Quando você chega nesse nível de intimidade, que você quer Ele mais do que qualquer coisa, você começa a viver uma vida de transformação, uma vida de milagre. Ser cristão não é mais uma religião. Ser cristão não é mais um dia na nossa agenda aos domingos, a qual nós vamos ouvir um grupo de louvor, ou ver qual será a palestra da noite. É sobre se relacionar com Ele em grupo, em um lugar. É sobre entender o que Ele irá direcionar a igreja nos próximos dias. É sobre nós entendermos o nível da missão. Porque quando nós não entendemos isso, é porque nós estamos sendo assolados pelo medo. E o medo, ele nos rouba, o medo, ele nos assalta. O medo, ele nos rouba o quê? Te pergunto nessa noite. O que o medo te rouba? O que o medo te assalta? O medo, ele rouba a tua intimidade com Deus. O medo, ele rouba os segredos a qual Deus não usará profetas para te entregar. Deus só vai usar profetas para falar aquilo que é óbvio. Os segredos que Ele tem para contar a você, Ele contará só a você, Ele não mandará recado. Eu quero que você entenda isso. Tem coisas e mensagens e músicas e milagres que Deus, Ele precisa falar com você tete a tete. Que Deus, Ele precisa revelar a você no particular, no íntimo. E para isso não pode haver um espírito atrapalhando o espírito do medo, o espírito da dúvida. Vamos lá. Quero te perguntar nessa noite. Você tem medo de Deus? É interessante que você faça uma autoanálise e você olhe para dentro de você. Você veja se de fato existe um medo de Deus aí dentro de você. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso porque você tem medo de alguma coisa de blasfêmia. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso porque você tenha medo de encontrar esse espírito do medo aí dentro de você contra Deus. E você não sabe o que vai fazer com esse espírito, com esse sentimento. Só que quando você tem esse medo e você não trata ele, você também não viverá os milagres. Uma das coisas que eu mais reconheci para com Deus na minha vida, andando com Ele, era o medo que eu tinha dele, e isso me atrapalhava. Eu quero que você entenda, o medo não pode te atrapalhar de você chegar até Ele. Ele disse: olha, eu estou rasgando o véu. O véu era a proteção dele para com os homens, mas Ele está dizendo: a partir de agora, eu estou abrindo o espaço. A partir de agora, eu estou dizendo sobre as possibilidades. Eu estou falando sobre a verdade de você se encontrar comigo. Quando Ele ascende ao céu, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Talvez a sua referência de Deus é um pai que fazia você tremer na base, porque era necessário te educar. Eu amo demais quando Jesus, Ele nos ensina a oração e Ele faz questão de falar: Pai nosso que estás nos céus. Ele está dizendo: tira a referência da terra. Não é a referência que você teve, por mais que foi um pai perfeito. Mas Ele está dizendo: não serve para ser não serve para ser o perfil de Deus. Não serve para ser a referência de Deus. Não serve como padrão de perfeição, como o meu Deus é perfeito.
Você já fez essa autoanálise agora que eu te perguntei? É necessário você entender. É necessário você entender. Porque uma das maiores falácias que há dentro das igrejas é: Deus está no controle de tudo. E Deus não está no controle de tudo. Por que Deus não está no controle de tudo? Porque Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. Deus não está no controle do seu livre-arbítrio. Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava em um churrasco e lá falaram: olha, ali tem o pastor, está aqui com a gente e tal, tal. E aquela mulher, ela já me deu aquele olhar 44 com um coração 100% aprisionado. Um representante dele aqui, que legal. Porque aquela mulher carregava um ódio muito grande de Deus. Porque falaram para ela que Deus estava no controle de tudo. E o filho dela tinha tirado a própria vida na faixa dos seus 30 anos. E a maior raiva dela, porque Deus não impediu ele, se ele está no controle de tudo. E eu falei: mentiro para a senhora. Deus não está no controle de tudo. O seu filho era um agente moral. O que é um agente moral? Todo ser que tem capacidade de escolha. Tem alguém aqui comigo? Deus não está no controle quando o homem violenta uma criancinha de 2 ou 3 anos. Eu quero que você entenda isso. Deus não está no controle quando você resolve virar as costas para Ele e ir viver a sua própria vida. E Deus não vai se tornar um perseguidor seu. Deus não é um ser mau, sabe? Eu gosto dessa ilustração. Imagina um professor. Ele é chamado para ser substituto de outro. E ele chega na sala e fala: eu trabalho com a seguinte política. Eu vou passar uma lista e vocês vão votar. Vai votar se eu vou ser ou não professor de vocês. Só que antes dessa lista eu quero falar sobre os meus princípios e sobre o que eu gosto de fazer e como eu quero que seja feito. Se vocês concordarem, eu serei professor. Se não, eu simplesmente darei as costas e vocês terão outro em meu lugar. E ele passa aquela votação pela sala e de repente todos votam. Só que ele fala: eu vou entregar agora esses votos aqui para o coordenador da escola. Só que no meio do caminho ele começa a abrir aqueles votos. Ele olha: esse votou em mim, está válido. Esse não votou, vou rasgar aqui. Está conseguindo entender? Já pensou se Deus chegar assim e falar: esse aqui me ama, então vai ficar vivo. Esse aqui não me ama, então eu vou matar ele. Já pensou você poder escolher amar a Deus ou não, e no fim você ser julgado por isso? Tem alguém aqui comigo? Deus te deu a escolha de você amar Ele ou não. Quero que você entenda isso. Então não é sobre por que existe pessoa ruim, por que existe pessoas maus. Se Deus existe, por que existe essa qualidade de pessoa? Porque Deus deu para as pessoas o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. Um dia haverá um julgamento, sim, mas até chegar esse dia, nós passaremos aqui pelas escolhas. Naquele grande dia, nós seremos julgados pelas nossas escolhas. Sim, os maus também têm frutos ainda nessa terra. O próprio universo trata com essas pessoas. As pessoas ruins, sim, elas colhem o mal aqui ainda nessa terra. Tem alguém aqui comigo? Então eu quero que você entenda que Deus não está no controle de tudo quando nós falamos desse aspecto. Vamos lá. O amor impede de Deus estar no controle de tudo. Porque Ele resolveu nos amar. E falando: olha, vocês têm a oportunidade de me amar ou não. O livro de João, 1 João, capítulo 4. João, ele diz: Ele nos amou primeiro. Sabe o que Deus está falando? O meu amor não é recíproco ao seu. Eu não amo do nível que você me ama. Eu sou amor e te amarei, você me amando ou não, eu te amarei. Você consegue entender? Aí João usa esse parâmetro para nós amar uns aos outros como Deus nos amou. Você consegue entender?
Eu não preciso da resposta do irmão Juriscreus para eu dizer se eu amo ou não, porque meu amor tem que ser incondicional. E quando eu entendo e começo a viver nessa esfera, eu ando em uma esfera de milagre, eu ando em uma esfera de amor, eu ando em uma esfera diferenciada, aonde o medo não tem autoridade alguma sobre a minha vida. Vamos lá. Você acredita em alguém que diz que te ama? Essa pessoa estando dentro de uma cela e você com a arma apontada na cabeça dela? Você vai acreditar nessa pessoa dizendo: eu te amo. Ela de fato te ama, ou ela só está com medo da arma apontada sobre a cabeça dela? Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Você não pode dizer a Deus que você ama Ele se você tem medo dEle. É um relacionamento abusivo. É um relacionamento que não é real, porque não existe escolhas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se você resolver no seu coração não amar Ele, tem escolhas sim para você. Você pode viver a sua vida sem amar a Deus. Só não permaneça na presença dEle por causa do medo. Está entendendo o que eu estou querendo falar para você nessa noite? Aprenda a amar porque Ele merece ser amado. Aprenda a amar porque Ele merece ser honrado. Porque Ele é o que é. Porque Ele é lindo, porque Ele é poderoso, porque Ele é o Rei da glória, porque Ele é rico em amor, porque Ele quer o melhor de mim, Ele quer o melhor de você, Ele quer o melhor para nós. Esses são o motivo de você amar esse Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus agora, Ele diz: olha, eu vou tirar vocês. Ele leva aquele povo para o deserto. Eu vou ensinar novos princípios para vocês. Eu quero ler com vocês Êxodo 20 aqui, só para poder ficar gravado no coração de vocês. Aleluia, já estou terminando. Hoje é Santa Ceia e eu quis enfatizar com você esse tempo, esse período, sobre o que está no seu coração. Não é sobre eu gastar um tempo aqui, mas é sobre vocês entender a mensagem. É sobre vocês analisar isso e dizer: Senhor, arranca esse medo maldito de mim. Eu não quero ter medo do Senhor, eu quero ter intimidade, eu quero ter relacionamento. Eu quero viver os milagres e os propósitos que o Senhor tem para comigo. Gente, eu fui criado nessa cultura do medo e eu odiava a Deus. Se eu tivesse um encontro com Deus e uma oportunidade, eu mataria Ele, porque eu sentia que Ele estava me perseguindo. Quantas vezes eu saía das baladas, saía das noitadas, cheio de cocaína, bêbado, e querendo falar com Deus: por que tu não vem aqui para eu te matar? Porque tu me persegues? Você consegue entender? Porque eu fui criado dentro dessa cultura. Mas quando você começa a entender a realidade de quem Ele é, passa toda essa raiva. Você entende que Ele nunca esteve te perseguindo, mas sempre esteve cuidando. Sempre esteve tratando os mínimos detalhes das coisas. Sempre esteve te livrando. Sempre foi misericordioso. Tem alguém aqui comigo, por favor? Quando aquele povo veio, no verso 18 diz assim: todo o povo vendo os trovões e relâmpagos, o som do chofar, a trombeta, a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Você está vendo o que o medo faz no coração das pessoas? Eles começaram a orar para Deus não vir na direção deles. Você consegue entender? Aqueles mesmos que oravam: Senhor, nos tira do Egito, Senhor, nos tira debaixo dessa escravidão, nós estamos perdendo os nossos irmãos, está sendo assassinado. Nós não estamos vendo o que nós estamos fazendo aqui. Agora Deus começa a carregar aquele povo pelo meio do deserto, cuidando dele com a nuvem, cuidando deles com o maná, tratando a roupa, ela crescia no corpo, o calçado crescia nos pés. Deus falando: eu quero que vocês entendam que o meu propósito não é o deserto, o meu propósito é uma terra prometida. O deserto é apenas um processo, não se perda. Tira os olhos daquilo que não pertence a vocês. Tem um lugar reservado para vocês.
Eu quero que você entenda que a igreja não é o céu, a igreja é o processo. A sua vida não terminou no dia que você entrou na igreja e disse: eu agora sou irmão da igreja. Não, não é isso, não é sobre isso. Se Deus estivesse no controle de tudo, voltando um pouquinho aqui, não precisaria de missão. Só fazer, fulano de tal, você agora é meu servo. Aí o cara, igual o Delk de lá, Deus. Não, não é sobre isso. É sobre ter um encontro, é sobre ter uma relação. É sobre não estar preso nas redes da religião. Sobre você estar livre de todo o jugo, de todo o peso, e o que te circula, o que te movimenta, o que te orienta, o que te impulsiona, o que te carrega é o amor por Ele. É Ele falando. Jesus disse: o reino não está nem aqui nem ali, o reino está dentro de vós. Nós nos reunimos aqui por medo, nós nos reunimos aqui porque nós amamos Ele e não conseguimos enxergar mais nada importante nesse horário de domingo. Não tem nada mais importante do que estar na presença dEle. Nós vemos aqui e chapamos na presença, saímos daqui revigorados, cheios. Nós testemunhamos os milagres, nós vemos a alegria, o saber de nós sermos um dia resgatados das trevas para a luz. Saber que existe um lugar reservado, mas muito mais que um lugar reservado, é a presença hoje. É ser curado por dentro. É viver os milagres necessários. É dizer assim: olha, eu não vou me afastar do Senhor, porque dos relâmpagos, porque dos trovões, porque do som do chofar, porque do som das trombetas. Não é isso, quero que você entenda. Nesse momento que eles se afastaram, o verso 19 diz: rogaram a Moisés. Eu imagino até a pressão emocional sobre Moisés. Você que vai, cara, porque foi você que tirou a gente do Egito. Porque se ele matar, ele mata você. Eu tenho um filho pequeno para criar. Vocês conseguem entender? Só que no rosto de Moisés, tudo que ele mais queria era falar com Deus. Quando aquele povo diz: fala-nos tu, e nós ouviremos. Estavam falando: olha, nós estamos satisfeitos com você sendo porta-voz. Ele não precisa falar diretamente conosco. Estamos satisfeitos com um pastor, com um apóstolo, com um irmão do ciclo de oração. Estamos satisfeitos com a irmã que ora por mim, o irmão que ora por mim no final do culto. Estamos satisfeitos. Nós pagamos a alguém para poder ser o nosso porta-voz. Tudo que queremos é saúde, um bom recurso financeiro, um bom trabalho, um carro e uma casa, e o resto alguém fala no nosso lugar. Você consegue entender o que você está vivendo diante daquilo que você poderia viver? A vida é muito mais que isso. Nos céus, a terra, o chão são de ouro. As ruas é de ouro e de cristal, nós cantamos isso. Sabe por quê? Deus está falando aquilo que vocês acham mais importante, interessante. Nós desprezamos, nós caminhamos em cima disso. Quando o povo começou a entender isso, a Bíblia diz que eles lançavam os recursos e o dinheiro aos pés dos apóstolos. Estava subjugando. Existe uma esfera diferente para a gente andar. Existe uma esfera diferente para nós sermos movidos nesta direção. Moisés, ele entra como um Jesus nesse momento. Moisés, ele entra como intermediador. Moisés, ele vai lá e diz: não temas, não tenham medo. Você sabe quantos não temas existe na Bíblia? 365 contados. É um não temas para cada dia do ano. Deus está querendo passar uma mensagem para nós. O que atrapalha a nossa relação é o medo, é o que Deus está falando. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender? Não temas. Ele diz: olha, Deus veio para nos provar
e para que o seu temor esteja entre vós. Está dizendo, olha, Deus veio para nos mostrar que não é esse medo aí não. Deus veio para nos mostrar que Ele não é esse monstro aí não. Deus veio para nos mostrar que Ele quer um relacionamento, que Ele quer uma intimidade. Porque temor é diferente de medo. O temor, ele fala sobre respeito. O temor, ele fala sobre honra. O temor fala sobre você entender o seu lugar, entender o lugar de quem está à frente de você. Não é sobre esse espírito de você estar aterrorizado. Não é sobre isso, entenda isso. Vamos lá. Ele diz, fala tu, nós ouviremos. Nós não falaremos diretamente, para que não morramos. Perguntar para você mais uma vez, você não precisa levantar a sua mão, você não precisa... Você tem medo de Deus? E agora? É necessário que você identifique se existe esse medo. Porque às vezes você diz que não tem medo, mas você sabe que tem. Porque o seu subconsciente está sendo regido por isso. Vamos lá. Se mais pessoas entenderem, Deus derramará um código aqui, que eu estou louco para que vocês entendam. Deus derramará um poder, uma frequência tão diferente aqui ainda esta noite. Vamos lá. A Bíblia diz que Moisés, ele encorajou o povo dizendo, não temas, Deus veio para nos provar, para que o seu amor esteja entre vós e não pequeis. Só que mesmo assim no verso 21 diz, o povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Mesmo Moisés sendo intermediador, mesmo Moisés falando sobre o caráter de Deus, aquele povo ainda assim preferiu ficar com seus rostos abaixados. Eles colocaram o rosto no pó, com medo só de olhar para a direção que a nuvem estava. Mas Moisés, eu vejo Moisés com o coração despedaçado caminhando em direção à nuvem. Senhor, eles não te querem. Você sabe qual é a consequência disso? 40 anos circulando, andando em círculo. Deus estava dizendo assim, não, eu não posso dar uma terra dessa para esse nível de pessoa. Porque o medo, ele afasta as pessoas. Você não leva para dentro da sua casa alguém que você tem medo, porque se você tem medo quer dizer que você não confia. Está conseguindo entender? Quando você tem medo de Deus, você não vai abrir alguns assuntos de forma sincera para com Ele. Mas se você começar a andar em uma dimensão de homens que andaram e não tiveram medo. Davi, ele tinha medo de perder o relacionamento, mas ele não tinha medo de Deus. No dia que foi perguntado para ele, você prefere cair na mão de homens ou na mão de Deus? Ele falou, na mão de Deus, porque Ele é misericordioso. Você consegue entender? Moisés não, Davi. Vocês conseguem entender? Davi, ele disse, não, pode me colocar na mão de Deus, ele é misericordioso. Os homens não, ele preferiu hoje se perguntar se você prefere cair na mão de Deus ou na mão dos homens. Talvez você, com os seus lábios, você falaria, é claro que é Deus, mas o seu coração e a mente está sendo escrava do medo, e você falaria, talvez eu prefiro na mão de um homem, porque eu posso convencê-lo, talvez na mão do homem, porque eu posso comprá-lo, talvez na mão do homem, porque pode ter os caminhos mais fáceis. O homem é corruptível. Talvez o seu nível está na confiança do seu próprio braço, dos seus próprios jeitos. Talvez você prefere viver na sombra, às escuras, dentro de uma caverna com um medo que te destrói e não dá acesso a Deus. Para Serepta, Deus disse, vai Elias. Para Querites, Deus disse, vai Elias.
Mas quando ele se escondeu na caverna, Deus disse: Elias, o que você está fazendo aí? Eu te direcionei para Damasco, para Querite, para Serepta. Mas para a caverna não, Elias. Mas Elias não teve medo de Deus. Por que ele não teve medo? Porque ele subiu aos céus, ele é um redemoinho. Você consegue entender? Você consegue entender? Deus falou: então vou te recolher para mim. Eu quero você aqui pertinho de mim, Moisés. Ou Moisés não, Elias. Então vou te trazer para perto, vou te trazer para esta medida. Vamos lá. Moisés tinha medo de Deus? Não, Moisés não tinha medo de Deus. Ele foi conversar com Deus. Moisés confrontou a Deus quando Deus falou assim: eu vou destruir esses caras, vou destruir esse povo todo, esses caras tudo, vou acabar com tudo. Moisés disse que o Senhor te arrependa. Que o Senhor te arrependa. Sabe o que Deus estava falando? Moisés entendeu. O que eu precisava, eu não preciso da permissão de alguém para destruir um povo. Eu preciso de um intercessor, e você foi esse cara que interviu. Você foi esse que pagou o preço de oração. Está conseguindo entender sobre os níveis a qual Deus ele quer caminhar, a qual Deus quer te levar? Jó, na plenitude do seu coração, ele sabia que ele não tinha que ter medo de Deus. Quando os amigos o pressionavam: confessa o pecado, ele estava com o coração em paz, porque ele sabia que tudo que ele tinha para entregar a Deus, ele entregava em sacrifício. Então ele estava com o coração puro. Foi julgado, subjugado, mas ele permaneceu ali. Eu te digo algo: todos estes homens a qual eu falei aqui, Jó, Moisés, Davi, Elias, não tiveram a metade da oportunidade de se encontrar com Deus igual nós temos no tempo que nós vivemos. E aí eu te pergunto: como está o seu relacionamento com Deus? Adão é uma das maiores referências de medo que há na Bíblia. Ele não quis se encontrar com Deus. A Bíblia diz que ele se escondeu. Todos os dias Deus descia ao jardim para poder dialogar, para poder conversar com ele. Mas ele preferiu se esconder, ele preferiu se resguardar. Às vezes assim Deus vai lá: Adão, aonde você está? Eu vejo pessoas fugindo da Santa Ceia hoje. Eu vejo pessoas procurando outras coisas para poder fazer nos dias de ceiar, porque elas estão se escondendo de Deus de alguma maneira, de algum jeito, porque o medo fez com que elas perdessem a confiança. Tem pessoas que não vivem os milagres de Deus na vida delas, porque ela é um dizimista e um ofertante com o peso do medo. Está conseguindo entender? Existe uma diferença na entrega, quando você entrega por honra, quando você entrega pela alegria, quando você entrega por saber quem Ele é e o que Ele fez e onde Ele vai te levar. Tem pessoas que não vão viver milagres porque ela sempre carregará esse peso do medo. Não seja alguém amedrontado, que eu quero que vocês entendam isso. No dia que você pecar, falar: eu vou parar um pouco de igreja, por favor, esses são os dias que você tem que mais gritar ao Senhor. Não é o dia que você tem que esconder, é o dia que você tem que dizer: Senhor, venha ao meu encontro, eu pequei, eu falhei. Não vá procurar a figueira da religião para poder esconder. Vocês conseguem entender? A religião, ela pode esconder o seu pecado, mas quem limpa e purifica é Jesus. É Jesus que limpa, é Jesus que resolve o problema. Você não vai querer se relacionar com Deus que te apavora. Você não vai querer se relacionar com Deus que te dá medo. Dele você vai querer distância. Dele você vai querer fugir. Você quer esquecer da existência dele.
Quando você está no tempo de rebeldia, quando você está no tempo que você não quer, até um louvor te incomoda. Eu lembro, igreja, eu vou te falar um negócio, eu era preso dentro de uma igreja. Eu era obrigado a ir todos os domingos, todas as segundas, quartas e sexta-feira ao culto, domingo de manhã e domingo à noite. E até para o ensaio das senhoras eu tinha que ir acompanhando a minha mãe. No dia que eu tive o livre-arbítrio, que eu saí da igreja, isso aqui que é vida. O quê? O que eu puder arrancar de molecada dentro daquela igreja, eu vou arrancar e vou levar para a festa. Eu passava dentro da porta das igrejas no primeiro dia, falei, que bando de besta lá. Só que passou 1 mês, 2 meses. Aí quando eu passava nas portas das igrejas, não era mais com alegria, mas era com a tristeza, falando, um dia eu participei disso aí. Como era bom estar aí aos domingos. Tudo que eu carregava agora era um medo e uma vergonha. Procurando alguém para me evangelizar na rua, só para poder me falar alguma coisinha de Jesus. Eu agora não ia mais confrontar, igual eu confrontava quando eu saí logo da igreja. Vocês conseguem entender sobre quando você vai conhecendo os dois lados da moeda, e você sabe que o mundo não tem nada de bom para você? Você sabe que tem um espírito de escravidão sobre você a partir do momento que você resolve. Você sabe por que o filho pródigo retornou para casa? Porque ele sabia que tinha um pai cego de amor. Que ele sabia que tinha um pai cuidadoso. Eu prefiro ser escravo do meu pai do que rei aqui nessa terra longínqua. Ele voltou para casa humilde querendo ser um servo. Ele voltou para casa humilde querendo ser um escravo. Mas ele queria estar perto daquele pai. Mas o mais importante é que o pai não estava com restrição para com ele. O pai não estava esperando o dia da vingança. Mas todo dia o pai saía à porteira. Será que é hoje que ele vai voltar? Será que é hoje que a ficha dele cai? Até um dia que eu imagino agora conjecturando, ele vê alguém caminhando, cansado, com as roupas rasgadas. Aquele ali é meu filho. Aquele ali é meu filho, servos. Já prepare a roupa, já prepare o anel. Já prepare o banho, já prepare a festa que meu filho está voltando. Pai, eu quero apenas ser um escravo seu. Meu filho, você como escravo não tem utilidade. Escravo não recebe herança. Escravo não recebe autoridade. O escravo não tem anel, o escravo não tem sandália, não tem roupa de dignidade. Jesus, em um nível mais profundo de amizade com aqueles que permaneceram até o dia da crucificação, ele falou: e agora não vos chamo mais de escravo, de servos. Eu agora não chamo mais de escravo, porque escravo não sabe o que o seu senhor faz. Eu agora vos chamo de amigos. Ele está falando, arranca o medo, que a partir de agora nós precisamos da intimidade para eu falar sobre os planos vindouros. Agora nós precisamos estar mais próximo. Ele diz, por um pouco me vereis, depois não verá mais, porque eu vou para junto do Pai. Ele estava falando sobre aquilo que estava prestes a acontecer nos próximos dias. 3 dias eu morrerei, mas eu ressuscitarei em glória. Você consegue entender? Esse Jesus que nos une aqui, esse Jesus que nos chama aqui todos os dias. Só para poder ficar gravado no seu coração, eu vou abrir 1 João, capítulo 4, e de fato nós encerraremos, sem mais delongas. Igreja, você consegue entender essa atmosfera? Hoje eu assisti uma pregação que eu preguei há 2 anos atrás aqui, e eu me derramei demais. Eu estava olhando, que interessante, a mensagem hoje tinha 19 visualizações, uma pregação de 2 anos atrás. Falei, cara, que mensagem é essa? Eu estava com o Luiz mais cedo. Falei, que mensagem é essa aqui, cara? Deixa eu entrar aqui. O nome da mensagem é Código de Honra. Que pedrada, meus irmãos. Não fui eu que preguei aquela mensagem. Depois você coloca lá no YouTube, Código de Honra. Meu Deus do céu, eu peguei essa mensagem, terminei de sair da casa do Luiz, fui para casa, mas eu chapei nessa mensagem hoje. Vocês conseguem entender? Existe um nível, existe um poder, existe uma glória a ser revelada. Quando nós entendemos a honra a qual o Senhor, Ele merece.
1 João capítulo 4, verso 18, diz assim, vou ler o 17. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor, verso 18, no amor não existe receios. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Repita comigo, o amor lança fora todo medo. Quem está falando isso é João, o discípulo do amor. Você consegue entender? Foi o cara que permaneceu aos pés da cruz enquanto Pedro tentava salvar a vida de uma distância segura. Está dizendo, o amor faz com que você suporte ver seu amigo sendo crucificado. Você vendo o prego sendo transpassado nos pulsos, nos pés dele. Você vê alguém encravando uma coroa de espinho de aproximadamente 8 centímetros e ainda encravando com a botina. Você vê aquele ser delirando de tanta dor. Mas você permanece, porque você sabe que existe uma promessa ao terceiro dia. Ele falou que seria assim, então vou permanecer. Pior para mim ver é ele sentindo todas essas dores. O amor, então, ele lança fora todo o medo. Ele diz, ora, a parte B do verso 18, ora, o medo pressupõe punição. Você está conseguindo entender? João deixa algo aqui importantíssimo para a igreja. Você não pode permanecer em um relacionamento por medo de punição. Tem que ser por honra, tem que ser por amor. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Você consegue entender? Não é um convite só para você amar a Deus, mas é para você amar o seu próximo. É você conseguir viver longe de toda amargura, é você conseguir viver longe de todo receio, é você viver fora de barreiras decretadas, lançadas e montadas. É sobre você viver a paz que aterroriza o mundo. Tudo que as pessoas e os espíritos querem é desestruturar a sua paz. Já ouvi uma história sobre uma peste que estava indo para um lugar, vamos falar, para Istambul. A peste estava indo para Istambul e no meio do caminho se encontrou com o médico. E o médico perguntou, para onde você está indo? Ela falou, estou indo para Istambul, irei matar 100 homens. O médico falou, olha, certamente eu não irei para Istambul. E a morte continuou andando. Passou um tempo depois, o médico se encontrou com essa morte e falou, você não disse que mataria 100 mil pessoas? Ela falou, eu matei 100 mil pessoas. Que 100 mil pessoas? Você matou 1 milhão. A peste disse, não, eu matei 100 mil. O que matou 900 mil foi o medo. Você consegue entender? Às vezes você vai ser pego pelos medos da vida e você não chegará a lugar algum. Você morrerá antes de encontrar o seu propósito de vida. Você vai estar sempre querendo andar em um lugar seguro. Você sempre vai estar andando em um lugar de medo. Você não viverá como deve ser vivido, viver os milagres e aquilo que Deus tinha para você. Você ficará com medo do julgamento das pessoas. Você terá medo de ser mandado embora a qualquer hora no seu trabalho. Você andará com medo de amanhã ser diagnosticado com alguma enfermidade, com alguma coisa. Mas tem uma coisa que o apóstolo Paulo chama do último inimigo a ser vencido, que é a morte. E todos estão caminhando para o mesmo caminho. Quero que você entenda isso. Mas antes de chegar esse dia, você não pode temerá. Você não pode temer a serpente. Você não pode temer os náufragos da vida. Você não pode temer quando o barco só sobrar ou algo do tipo. Eu quero que você entenda isso.
você não terá medo, você não viverá em angústia, porque você sabe quem está à sua destra, você sabe quem está cuidando de você, você sabe o que habita dentro de você, e não existe macumba, não existe doença, não existe maldição, porque o Senhor já nos livrou, o Senhor já nos libertou, e nós agora andamos em outra dimensão, nós marchamos em direção à glória, nós estabelecemos o reino de Deus nesta terra. Não existe enfermidade que permaneça em seus filhos. Não existe o medo que afronta, que assole os seus irmãos, os seus pais, porque você anda em uma esfera diferente. Como diz Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. Você consegue entender? Quero te convidar a orar comigo. Vamos lá. Às vezes eu explico e reexplico. Gente, tome a Santa Ceia, mas um medo desgraçado que alguns pastores colocou lá atrás. Não tome a Santa Ceia se você pecou. Quem é que não pecou? Me diz, por favor. Quem mais precisa tomar a Santa Ceia é o que mais pecou. Antes de Jesus liberar Judas para ir fazer o que ele tinha que ser feito, ele se preocupou em dar a ceia para ele. Você é o que mais precisa, sujeito. Por isso que o apóstolo Paulo fala na noite que Jesus foi traído. Você consegue entender? Porque Jesus ele diz: aquele que não tomar do pão, aquele que não comer do pão ou tomar do suco, este não tem parte comigo. Você está assumindo esta culpa. Vamos lá. Precisamos demais desses dias de confiar nesse Deus. Acho que eu nunca preguei, nunca falei tanto em confiança, igual eu estou falando nos últimos dias. Quem está vivendo os dias de propósito, de jejum de Daniel, os 21 dias, quase todo dia eu tenho lançado nos Salmos, sobre confiar no Senhor.